Imagine que você acordou em uma segunda-feira, que seria um dia normal, foi fazer o seu trabalho e chegando lá não precisava mais fazer, porque uma inteligência artificial já fez mais rápido, melhor e mais barato que você. Isso já não é mais uma coisa do futuro, está acontecendo e em muitos mercados o ser humano está perdendo espaço para a inteligência artificial. E eu não estou falando aqui somente da parte manual, de um robô apertando o parafuso em uma máquina. Eu estou falando sobre trabalho criativo e trabalho intelectual. Demissões em massas, o famoso layoff, aconteceram muito em 2025 nas grandes empresas, nas big techs, e a gente vê um movimento do dinheiro que eram destinados para salários, para as pessoas, bonificações, se convertendo para infraestrutura de inteligência artificial, chips e servidores. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o impacto real que já acontece no meu mercado, tudo relacionado ao digital, ao marketing, falar sobre atividades e profissões que já perderam muito espaço para IA e outras que estão começando a perder, mas também quero levar um papo um pouco além sobre outras profissões mais tradicionais e trazer questões mais profundas aqui sobre o que será do futuro, com tanta capacidade de algo artificial fazendo o nosso trabalho, o que será da humanidade quando isso fugir de controle ou ir além do que a gente pode imaginar e controlar. Se você já sentiu essa mudança, esse impacto no seu mercado, deixa o like aqui para eu saber que eu não estou sozinho nessa. Deixa o seu comentário como você está se preparando para, se você acordar em uma segunda-feira qualquer e não tiver mais o seu emprego, a sua atividade, porque a inteligência artificial já é capaz de fazer. Eu percebo que tem muita gente indiferente para a evolução da tecnologia, da IA. Vejo que tem algumas pessoas um pouco preocupadas e vejo aqueles que negam, que vão até o final falando, não, a IA nunca vai substituir o humano no que eu faço, no que o humano é capaz de criar. Apesar de parecer um pouco assustador, isso já é realidade, isso já está acontecendo, notícias mostram isso. Eu quero começar falando como eu vi isso na prática acontecendo. Começando pelos copywriters, acredito que foram os primeiros impactados no mercado do marketing digital, porque a inteligência artificial conseguiu entender a psicologia humana, entender os comportamentos humanos com base em dados mesmo. Eu acredito que seja só uma questão de análise, de entender o que faz uma pessoa tomar decisão de compra, querer participar de uma comunidade, ganhar alguma coisa ou ter medo de perder alguma coisa. A IA ela conseguiu, com base em literatura mesmo, em psicologia, em grandes copywriters, entender como que ela poderia gerar textos persuasivos, textos que convencem as pessoas a comprarem pela internet. No ano passado eu criei páginas para 2 empresas usando copy 100% gerada por IA e esses sites estão online até hoje, vendendo todo dia com a copy que não foi feita por um humano, foi feito pelo ChatGPT. Outro profissional que sentiu um medinho ali no começo, acredito, e agora já está vendo que o buraco está mais embaixo, é o designer. Quando a gente começou a gerar imagem com inteligência artificial, ela errava muito, errava no formato da mão, número de dedos, não conseguia acertar uma palavra inteira, errava ali letras. Hoje você pede para a IA fazer uma peça publicitária, um criativo de anúncio, ela faz com perfeição. Ela usa tipografia que tem sentido com aquela arte, ela aplica regras do designer, regra de margem, de respiro, a parte das cores também fica muito harmônico. Você sabendo como pedir ali no prompt, você consegue resultados superiores a muitos designers. Verdade seja dita, goste você de designer ou não, basta olhar para as imagens que a IA está gerando hoje. Uma outra profissão é o videomaker. Esse eu acho que está um pouquinho mais seguro, principalmente porque ele precisa gravar em muitos casos. Edições mais complexas a IA tenta fazer, mas não consegue um bom resultado, mas já perdeu um pouquinho de espaço sim, principalmente na parte de cortes. Então se eu quiser fazer vários cortes desse vídeo e a parte de legenda, eu não preciso mais de um videomaker. A inteligência artificial vai fazer bons cortes para mim e a legenda hoje é automática. Eu já vi muito videomaker tendo que legendar um vídeo à mão. Os videomakers sofriam ali palavra por palavra. Hoje com um clique você consegue legendar o vídeo de forma automática, independente do idioma que o vídeo está. E eu vou além. O áudio desse vídeo aqui, o tratamento também eu consigo fazer com um clique. Pode não ficar o melhor do mundo, o mais profissional de todos, mas a IA já deixou o meu áudio muito melhor. Não precisei estudar a parte de gráficos, que eu preciso subir o grave, mexer nos médios, nos agudos, não. Cliquei em um botão, a IA melhorou o áudio para mim. Agora acho que está chegando a minha vez, o gestor de tráfego perder espaço de trabalho para inteligência artificial. A Meta já está investindo há muito tempo na melhoria da ferramenta dela automática. Então dentro do Meta Ads a gente tem
o Público Advantage, que já funciona muito bem. No começo não era tão bom, agora na maioria das campanhas já funciona muito melhor do que públicos segmentados manualmente, porque a Meta tem algoritmo, então ela mostra o anúncio, vê quem interage e procura pessoas que têm aquele mesmo comportamento, tudo isso de forma automática. Uma coisa que me surpreende bastante também da Meta é a qualidade e velocidade com que ela gera imagens, variações do meu criativo. Então eu subo ali a foto de um produto com o ambiente, ela troca várias vezes o ambiente, mantendo o produto, mantendo a escrita daquela arte, e ela faz umas 15, 20 variações em poucos segundos, e todas são boas, todas são bonitas, todas são coerentes, e a gente coloca ali como variações para teste. Muitas das vezes a imagem que melhor performa não é aquela que eu subi primeiro, e sim variações feitas pela IA da Meta. Esse ano também a Meta comprou a Manus AI, mostrando que vai investir muito nisso. O Mark Zuckerberg já falou que a ideia dele é conectar direto o empreendedor, o prestador de serviço, a pessoa que vende um produto, conectar a conta do banco direto na Meta, e a Meta vai cuidar de toda a campanha, desde a parte de públicos, da parte de criativos, tudo. Você só vai precisar colocar o seu dinheiro ali e deixar que a Meta faça o trabalho de divulgação e venda do seu produto. Para finalizar, dentro desse processo todo, acredito que a gente tem que falar do processo comercial. Então o vendedor ali, seja ele o SDR que faz a segmentação da lead ou o closer que realmente fecha a venda, esse profissional começou já a perder um pouco de espaço para IA, principalmente o SDR, que faz ali a primeira conversa com o contato, explica sobre o produto, sobre o serviço. Tudo isso tem IA fazendo já de forma excelente, e eu já vi IA funcionando, fui atendido por uma inteligência artificial de ponta a ponta. Passei pela conversa ali tirando minhas dúvidas, e ela foi comigo até eu fazer a compra de um curso digital. Então nesse caso eu fui 100% atendido por uma IA, desde a primeira dúvida até a hora de receber o link de pagamento e enviar o comprovante para ela, e ela fez a liberação do curso para mim. Um dos principais desafios da parte comercial é entender que a venda ela é emocional, mas acredito que tudo aquilo que a gente consegue ensinar para um vendedor de como ter o jogo de cintura, de como negociar, a inteligência artificial bem treinada também consegue aprender, porque são regras. Dependendo do que o cliente manda, o vendedor precisa se comportar de tal maneira. E o vendedor, apesar de ter uma flexibilidade, ele não vai perder uma venda porque faltou R$2 para o cliente. Também é possível você configurar dentro do seu fluxo de inteligência artificial uma certa flexibilidade de todas as atividades e profissionais que a inteligência artificial pode substituir. Eu não acredito que vá substituir 100% e matar uma profissão do dia para a noite. Acredito que isso sim pode acontecer de forma gradativa, mas o ponto aqui é que o impacto já existe. Já deixamos de contratar copywriters por causa da inteligência artificial, designers, videomakers no caso ali de cortes e legendas, pessoas do estratégico para posicionamento e cronograma de postagens, e daqui a pouco eu acredito também que pessoas vão parar de contratar gestor de tráfego, porque o botão impulsionar ficou muito bom e já resolve o problema. Clicou ali, divulgou, vendeu, beleza, não preciso mais de um gestor. Então a pergunta principal que fica é, como eu comecei o vídeo, se você acordasse em uma segunda-feira normal e não fosse mais necessário a sua atividade da sua profissão, porque a IA roubou o seu emprego, qual é o seu plano B ou qual é o seu diferencial, qual saída você imagina? Faz essa reflexão, pensa, pô, acordei, fui trabalhar e não precisa mais trabalhar porque já tem um robô lá fazendo. E aí, o que você pensa de saída? Você tem uma alternativa? Você já chegou a refletir sobre isso? É uma coisa que te preocupa ou você nunca tinha pensado? Faça esse exercício de imaginar como seria se acontecesse isso com você. Conta aqui para mim nos comentários qual seria o impacto disso na sua vida. Indo um pouco além do mercado digital, quero trazer também a reflexão sobre profissões mais tradicionais, como médicos, advogados, engenheiros, arquitetos. A única pergunta que eu faço para você, e eu quero sinceridade, é: faz diferença para você se foi um humano ou uma máquina que fez? Imagina que você está com um problema, com uma dor, algo relacionado à sua saúde. Realmente importa quem vai dar o diagnóstico? Se esse problema for resolvido e você tiver a cura, realmente importa se foi um médico, uma pessoa, ou se foi uma IA que resolveu esse problema? Então, apesar de bem complexo essa questão, eu respondendo por mim, o mais importante nesse caso é o resultado, é eu não ter mais aquele problema, o que estava causando aquela dor, e estar curado. Sobre tudo isso, eu quero deixar uma recomendação de filme para você, também de livro, se você quiser ler, porque o filme foi baseado no livro, que é um dos meus filmes favoritos.
O Homem Bicentenário, com Robin Williams. Esse filme é baseado no livro do autor Isaac Asimov, que é o mesmo autor do Eu, Robô, aquele filme com o Will Smith, e ele traz muito essa reflexão da relação entre o ser humano e os robôs. É muito do que a gente vive hoje em dia. Eu acho que aquela coisa dos Jetsons, do Star Wars, de o humano vivendo com o Android, é uma coisa que a nossa geração, você que está assistindo esse vídeo, a gente vai vivenciar. Eu acredito que é uma coisa que já está muito próxima. Temos empresas investindo muito em robótica, por exemplo, a Boston Dynamics. Então é um futuro que eu acho que vai ser legal, é um futuro que eu tô ansioso para conhecer. Apesar de todas as ideias diferentes e discussões que a gente pode trazer sobre esse tema, eu acredito que vai ser algo que a gente vai encarar natural, assim como a gente encarou a internet, assim como a gente está encarando a inteligência artificial, meio nebuloso, meio com medo, mas encarando como algo que agora já faz parte da nossa vida. Acredito que toda essa parte de robôs também vai ser inserida na nossa vida como algo natural, como uma evolução natural. Então assista O Homem Bicentenário, um filme muito bom, com uma reflexão muito boa. Depois você me agradece e conta pra mim o que você achou. Tem mais uma coisinha que eu quero deixar aqui para talvez um próximo vídeo, também preciso ir mais atrás para entender melhor como funciona, que é uma teoria que o pessoal está falando de uma renda básica universal. Imagina o seguinte, se as grandes empresas estão fazendo tudo com inteligência artificial, ou seja, demitindo programadores, demitindo designer, demitindo um monte de gente e fazendo com inteligência artificial, essas pessoas elas perderam seus empregos, logo elas perderam suas rendas. Então quem é que vai consumir os produtos? Quem é que vai comprar um iPhone? Quem é que vai comprar uma viagem se essas pessoas não estão mais trabalhando? Então tem esse paradoxo aí das empresas cortarem funcionários, fazer tudo com IA, só que aquilo que ela está produzindo, ela vai vender para quem? Tem esse tema que depois eu vou atrás, vou trazer um vídeo aqui sobre essa tal de renda básica universal, se é uma coisa que realmente faz sentido, será que vai acontecer? Vou mais atrás, vou trazer para um próximo vídeo. Se você não tinha ouvido falar sobre isso também, dá uma pesquisadinha aí. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e principalmente participe comentando qual o impacto a inteligência artificial tem sobre a sua atividade de trabalho hoje. Beleza? Muito obrigado por ter chegado até o fim do vídeo. Um abraço e até o próximo.